Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, mais um dia de construção, mais um dia. Lê aqui comigo. A fé. Mais uma vez, diga: a fé gera campeões. A fé gera campeões. Essa é uma... Traz isso com você, tá aqui, ó. O que precisa ser restaurado na sua vida? Família? Finanças? Saúde? Vida espiritual? Nós somos praticantes de uma fé inteligente. Inclusive, falei sobre isso na segunda-feira. A fé, ela é inteligente. Através da fé, nós temos acesso à inteligência infinita. E nós vemos isso na Bíblia. O que eu já estou fazendo? Eu estou fazendo essa pergunta desde domingo. O que estamos fazendo para essa unção de 10 vezes mais? Quais as decisões que tomamos dentro do propósito dos 52 dias de mudanças, de evoluções, de crescimento? Quais as decisões? O que não está bom na sua vida e por que não está bom? Esses exemplos que nós damos aqui são pilares. São simplesmente pilares que precisam ser observados. Família, reunião do cultivo familiar hoje. Como é que está? Finanças, como é que está? Saúde, espiritual, como está? Não é para uma coisa tá boa e a outra mais ou menos, não é para uma coisa tá boa e a outra tá ruim. É para que tudo caminhe. É para que tudo funcione. A fé, ela gera campeões. Você sabe, a Bíblia diz o seguinte em Eclesiastes: observei outra coisa debaixo do sol. Diga comigo: aquele que corre mais rápido, nem sempre ganha a corrida. Já viu aquele tipo de pessoa que dá aquela arrancada brutal, sai com força, sai na frente, ninguém sai com ele. Mas tem aquele que é continuista, estável, é consistente naquele ritmo. Daqui a pouco ele vem e passa na frente. Porque não basta ser mais rápido. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. O exemplo, Davi e Golias. Golias era infinitamente mais forte. Muito superior em força. Mas não venceu. Davi venceu. Às vezes os sábios passam fome. Os sensatos não enriquecem. E os instruídos não alcançam sucesso. Diga comigo: tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Lugar certo, hora certa, fazendo a coisa certa com as pessoas certas. É um conjunto de coisas. Os que vencem a corrida, que se tornam campeões, são aqueles que nunca param. Já viu algum campeão que parou
se tornar campeão? Sim ou não? Não. Então ele não para. E quem está determinado a ocupar essa posição, biblicamente, a Bíblia diz que esse tipo de pessoa, ele não faz o que ele tem vontade de fazer. Ele faz o que é necessário. Coríntios fala isso. Ele submete a um treinamento. Diga comigo, ele se submete. Ou se submetem a um treinamento rigoroso. Diga comigo, treinamento rigoroso. Ó, só de falar essa palavra treinamento rigoroso, tem gente que já pensa assim, não, tudo que exige mais de mim eu não quero. Aí que está o problema. As pessoas que não recuam, as pessoas que não param, as pessoas que oram, que perseveram, que creem, que não param nas adversidades, mas rompem. Os que não param mediante as objeções, as críticas. É o estudo de Neemias. Eu aconselho, o livro de Neemias é pequenininho, vai ler ele inteirinho, ele é bem pequenininho e vai tirando as lições dali. Então, críticas, não olha para as circunstâncias, enfim, os campeões são aqueles que não param. Se você prestar atenção em algo que você tinha como meta e não chegou lá, você vai descobrir que em algum momento você parou. Em algum momento você desistiu. Então, eu sempre digo que as pessoas, elas não param, ou elas não perdem, elas desistem. Diga comigo, as pessoas não perdem, elas desistem. Então, e aí eu tenho que fazer essa pergunta para você. O que muitas vezes faz você desistir? O que tem feito você desistir? O que faz você parar? Nós precisamos viver uma fé inabalável, uma fé imparável, uma fé que gera campeões. Até porque, quando nós falamos, a Bíblia fala em Apocalipse do vencedor, ela fala do vencedor é aquele que até o fim, ele persevera até o fim. Ele não para nunca, ele não desiste nunca. Então, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança? Os vencedores são os que estão, diga comigo, numa grande obra e não param. Foi o que Neemias disse, né? Estou numa grande obra e não vou parar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Diga comigo, em 52 dias. 52 dias, mas não foram 52 dias normais. Foram 52 dias de muita intensidade, de muito foco, muita determinação. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido. Diga comigo, pois perceberam que essa obra havia sido executada. Termina essa parte final e presta atenção no que você vai falar. Então quer dizer que eles fizeram uma parte deles e Deus ajudou. Eles fizeram a parte deles e Deus ajudou. Deus não fez nada sozinho. E nós precisamos cair a ficha e olhar, peraí, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Hoje nós estamos na reunião do cultivo familiar, amém? Mas nós estamos fechando o ciclo. Nós estamos fechando. Pode prestar atenção, cada dia a igreja trabalha uma área fazendo a roda girar. Que a roda tem que girar. Se tem uma área da sua vida que não gira, porque a roda está quebrada. Então uma área está quebrada, então imagine uma roda
quebrada, ela vai quicar, não é? Imagina, tem uma parte dela, vem aqui, vamos fechar uma roda aqui. Aí tem uma área da sua vida que o negócio está quebrado. A hora que a roda vai girar, ela... enquanto o outro está assim, está girando. Eu disse, desde domingo nós estamos falando que Neemias significa, diga comigo, Deus tem compaixão. Neemias. Diga comigo, consola e conforta. Então eu vou jogar para você. Você tem compaixão? Você consola? Você conforta? Ou você só quer compaixão, só quer ser consolado e confortado? Porque o que nós plantamos, nós colhemos. Então, é isso que Deus faz na vida daqueles que creem, mas também nós vivemos essa fé. Nós consolamos, nós confortamos. Diga comigo, é tempo de restauração. Eu disse, a vida, ela tem pilares. Então, não tem sentido. Quando você olha aqui, o que nós esperamos, né? Quero viver uma vida próspera. Quero ter uma família extremamente ajustada. Quero saúde. E quero uma vida espiritual poderosa. Aí eu inverto isso. Então eu quero uma vida espiritual poderosa. Diga comigo, uma vida espiritual poderosa. Por quê? Porque segunda-feira eu falei, nós falamos sobre QI, QE e QS. QI, todos nós somos mais ou menos igual. Temos a mesma medida de inteligência, pouca diferença. QE, emocional, bastante diferença temos uns dos outros. Mas essa é uma parte que a gente trabalha. E o QS? Inteligência espiritual. Inteligência espiritual, como eu disse, é o acesso à inteligência infinita. É o exemplo que eu dei de você ter um celular. Você pode colocar muita coisa no seu celular e contar só com a memória do seu celular. Mas quando você entra para a internet, quando você entra para o mundo da internet, você tem uma inteligência infinita. Certo? Você acessa o que você quer, da forma que você quer. É isso que o nosso relacionamento faz com Deus. É isso que a inteligência faz com Deus. Segunda-feira eu disse uma coisa. Se eu pudesse, olha aqui para mim. Se eu pudesse, é que a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho. Se eu pudesse, eu faria uma mentoria com vocês de família. Como seria essa mentoria? Mentoria eu estou fazendo aqui agora com vocês. Mas eu gostaria de, se nós tivéssemos condições de passar alguns dias juntos, conviver juntos, então, nós íamos aprender muitas coisas sobre família, sobre casamento. Como lidar, como tratar o seu cônjuge, a sua família, como liderar, como lidar com as diferenças. Porque não existe perfeição. Existe, às vezes a gente olha e fala assim, eu queria ter o casamento dele, é só você fazer o que eu faço. É só você fazer o que a gente faz. É só passar por cima do orgulho. É só passar por cima do egoísmo. É só tratar o menino para o homem sair. É só entender assim, mas o senhor não sabe o que eu passei, o que você passou, seja lá o que tenha sido, é para você ser melhor. Te dá condições de você ser muito melhor. Muito melhor.
Porque as coisas que nós passamos, nós aprendemos muito com elas. Muito. E você pode prestar atenção que as pessoas que mais se destacam são as pessoas que passaram por grandes dificuldades. Pessoas que sofreram muitas crescidas. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem pessoas que, por ter sido criado num lar disfuncional é um lar todo bagunçado, desajustado, então fazem escolhas erradas, justificando que, talvez tenha uma justificativa, porque eu não tive modelo, eu não tive exemplo. Mas todo mundo tem um modelo, todo mundo tem um exemplo do que não ser, do que não fazer, de como não agir, de que tipo de atitude não ter, como ser, como tratar, todo mundo tem. Então, quando nós temos péssimos exemplos, para quem tem inteligência espiritual é um ótimo exemplo. Às vezes a gente diz assim, eu não quero ter a vida que os meus pais tiveram. Eu posso, você pode. Eu quero construir uma história completamente diferente. Eu posso, você pode. É uma decisão que a gente toma. São decisões que nós tomamos. Diga a palavra comigo, decisão. Tudo é decisão, o ponto de partida é decisão. Tudo na vida é decisão. Diga comigo, a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Ouvir a palavra cura, ouvir a palavra traz libertação, ouvir a palavra traz conquista, porque nós nos modelamos, traz restauração. A fé é a resposta que transforma, diga comigo, ruínas em muralhas. Você sabe como é que eu comecei os 52 dias do ano passado, trabalhando casais, família? Eu disse assim, quem quer restauração? Qual é a primeira coisa a fazer quando você quer reconstruir algo? Tira a sujeira, tira as ruínas, tira o entulho. Tira o entulho. Os entulhos vão acumulando ao longo dos anos. Sabe o que são os entulhos? Justamente as atitudes erradas. Situações que foram desmoronando com tudo e vai caindo uma pedra, vai caindo um tijolo, vai caindo e a gente vai deixando daquele jeito e vai se acostumando e cada dia vai se agravando um pouco mais. Primeira coisa que eu quero restaurar, então deixa eu limpar o terreno, deixa eu tirar os entulhos, deixa eu tirar todo o entulho do meio e eu vou começar a reconstrução. É assim. Mas o que é entulho, bicho? Atitudes erradas, sentimentos, mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, passado. Tudo isso é entulho. Tem que virar a página. Para uma vida nova tem que virar a página. O bispo, o senhor está falando só de família? Não, para tudo. Para tudo. Tem que virar a página. As coisas que não deram certo, tem que virar a página. A gente aprende com as coisas com os erros que nós cometemos. O que não pode é a gente se acostumar. Aí tudo está. Vamos lá. Então eu lhes disse, diga comigo, veja a situação terrível em que estamos. Eu acho isso aqui incrível. Teve alguém que teve que chegar e mostrar, dá uma olhada nessa situação. Dá uma olhada na situação que nós estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram queimadas, foram destruídas pelo fogo. Quer dizer, alguém tem que chegar e dizer assim, olha a realidade que nós estamos. Nossa vida está em ruínas. Nosso casamento está em ruínas.
Nosso negócio está em ruínas. Nossa família, nossa vida espiritual está em ruínas. Lembra daquela frase que nós falamos, né? Diga comigo, nada acontece do nada. O que quer dizer isso? Nossa, eu cheguei agora e vi, de repente, de uma hora para outra caiu. É assim, cai? Sim ou não? Você já viu como caiu, como desmorona algo? Não dá sinais antes? Sim ou não? Vamos para uma construção, o que aparece? Parece um trincão. Aí você fala, é só um trinco. Aí o bichão vai abrindo. Nossa, fala, como aumentou esse racho, né? Aí daqui a pouco é um pedaço do reboco. Nossa, está ficando feia a parede. Daqui a pouco o tijolinho está estufando. E as pessoas ficam olhando e tratando como se fosse normal. Aí de repente, a hora que você olha, desmoronou. Imagine se tudo na vida, quando começa a dar os sinais, a gente já começa a corrigir. É ou não é? Não é assim? Sim ou não? Para tudo na vida. Quando começa a coisa a desalinhar, é igual a história de carro, né? Não é muito mais fácil dar manutenção no carro, quando surge um probleminha, você corre e faz a manutenção? Mas você deixa uma coisa hoje, você deixa uma coisa amanhã, você deixa uma coisa depois. Aí depois fica quase impossível. Aí você vai empurrando tudo com a barriga, que você fala assim, eu não tenho condição de fazer. Porque fica mais grave. Então, venham, diga comigo, venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Diga, para que não fiquemos mais nessa situação. O quê? Queridos, eu gostaria assim, com muito amor no meu coração, de falar com você. Fico escutando isso aqui igual a história bíblica, não. Simplesmente, nossa, que interessante essa história, né? Mas eu fico assim, não é comigo. É com você. É conosco. Hoje alguém me fez uma pergunta, falou assim, bispo, me mandou uma mensagem rápida. Eu estou fazendo uma transação, estou fazendo um negócio, e nesse negócio, eu tenho que, é um sistema natural, então a gente já começa a omitir, coloca valores diferentes, omitindo, para poder pagar menos imposto e etc, etc, etc. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque eu me sinto como se eu estivesse mentindo. O que o senhor me orienta? Você já me respondeu. A resposta você já deu. O Espírito Santo não te incomodou à toa. Para o grau, para onde Deus quer nos levar, Deus vai nos lapidar. A palavra, diga comigo, integridade. Para o grau, para o nível, para onde Deus quer nos levar, não tem margem para mais ou menos. E eu gostaria de começar por aqui com muita seriedade com você. Está na hora de fechar as brechas. Está na hora de ser uma pessoa séria, responsável, ser uma pessoa correta. Está na hora que as pequenas coisas te incomodem. Sabe? Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, não, isso para mim não, isso é coisa pequena. Não, não é. Nunca se esqueça que para Deus pequeno não é insignificante. Diga comigo, pequeno não é insignificante. Se você quer ir por um lugar alto, se você quer coisas grandes, pequeno não é insignificante. Deus, Ele está trabalhando conosco para um alto nível de integridade. Deus está trabalhando conosco para nos levar para um lugar muito alto. E nós não podemos ir ainda com essas coisinhas que a gente acha que não tem problema. Integridade nos negócios, integridade na família,
integridade no casamento, integridade é ser inteiro. De gente que vive uma casca, uma farsa, o mundo está cheio. A gente pode até passar por isso agora, mas saiba que a Bíblia diz que nos céus não vai entrar. Então eu não posso me enganar. Na Nova Jerusalém não vai entrar nada que contamine ela. Então eu não posso me enganar. Então eu preciso trabalhar isso agora, porque nós estamos passando por esse, como tenho falado nas últimas quartas-feiras, nós estamos nesse processo de gestação. Nós estamos sendo gerados. Neemias, ele chega para aquelas pessoas e diz assim: olha as ruínas que nós estamos. Olha o caos que nós estamos. Olha a humilhação que nós estamos. Vamos reconstruir isso aqui. Vamos nos levantar. E como falamos no domingo, que é uma palavra que eu acho incrível, o texto diz: eles se encheram, diga comigo, de coragem para mudar aquilo. Porque para mudar você precisa de coragem. Diga comigo, para mudar eu preciso de coragem. Para mudar você precisa de coragem. Para tomar decisões que dói com você, mexe com você, você precisa de coragem. E se tem uma palavra que Deus repete desde o Velho Testamento até o Novo, é a palavra: seja forte e corajoso. Quem está entendendo, por favor? Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Você sabe que, diga comigo, a fé cura problemas crônicos. Tudo que o Senhor nos direciona a fazer, Ele nos capacita. Diga, Ele nos capacita. Diga, Ele nos favorece. Ele nos dá meios, Ele nos dá meios e mostra a sua bondade. Sabe de uma coisa? É tão lindo que você sabia que esse rei era um rei pagão, um rei ímpio? Ele não tinha por que ajudar Neemias. Inclusive, ele corria, porque o dia que Neemias chegou diante dele com a face abatida, Neemias corria o risco de ser morto. Porque o servo nunca poderia aparecer diante do rei com a face de tristeza. Era uma afronta para o rei. Mas sabe o que mudou e fez com que aquele homem favorecesse Neemias? Os 4 meses de oração e jejum que ele fez. Deus moveu o coração daquele rei. Moveu o coração do rei, lhe favoreceu, deu recursos, enviou soldados, deu material, tudo o que ele precisava para ir lá e começar aquela obra. O favor de Deus. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Diga comigo: estou executando um grande projeto. Diga aí: não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Para quem que Neemias respondeu isso? Para os opositores. A oposição foi grande? Foi. A guerra foi grande? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Diga comigo: todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Qual era o objetivo? Para a obra, para a obra, para a obra. Qual era o objetivo? Tira a mão dessa obra. Não é para você continuar nessa obra. Que obra? De restauração, de reconstrução. Como nós falamos domingo, se nós dessemos essa resposta todas as vezes que o diabo tentasse nos parar.
Ah, se nós dessemos essa resposta todas as vezes que ele tentasse nos distrair, nos tirar do foco. Eu estou numa grande obra. Que grande obra você está agora? Por favor, qual a grande obra que você está agora? Diga: restauração total da minha vida. Restauração total da sua vida. E se você está numa grande obra, o que é mais importante do que a tua vida? O que é mais importante na tua vida do que a tua vida espiritual restaurada, a tua família restaurada, a tua saúde física, mental e espiritual, e o teu financeiro, tudo caminhando bem? Essa é a tua vida. O que é mais importante que isso? Sempre vem situações para nos distrair, para nos tirar do foco. Sempre virá. Sempre virá. Neemias sofreu ameaça, foi ameaçado, foi ridicularizado, foi criticado. Pessoas que têm foco, não perde tempo com isso. Dá esse tipo de resposta. Estou numa grande obra, eu não vou parar. Por que eu ia parar para ir até vocês? Para que eu vou parar para dar atenção àquilo que não vai trazer nada de bom para a minha vida? Sabe o que eles falavam? A mesma coisa que o diabo fala no teu ouvido. Será que você vai conseguir restaurar isso aí? Você está pensando que você vai, em um dia você vai fazer isso aí? Não, em um dia não fez mesmo, mas em 52 ele fez. Em um dia ele não restaurou, não. Mas em um dia ele tomou decisão e começou mãos à obra. E em 52 dias estava mudado. O que há mais de um século estava naquela situação. Quando Deus restaura, nós falamos sobre isso na segunda-feira, diga comigo, é sempre maior em qualidade e quantidade. Nenhuma restauração na Bíblia foi na mesma medida. Nunca. Nenhuma restauração biblicamente foi na mesma medida. Existe uma lei de compensação. Eu ainda na segunda-feira nós falamos 5, 4, o dobro. Sempre numa medida superior. No Velho Testamento era o dobro, dependendo da situação era 5 vezes mais, dependendo da situação 4 vezes mais, mas o mínimo era o dobro. Como Jó. Os 11 meses de destruição da vida de Jó, se a gente for olhar, Deus restaurou em dobro, mas não é só isso. Foram 11 meses de caos, mas 140 anos de glória. Vale a pena? Sim ou não? Não foi 2 anos, foi 140 anos de glória. Terminou os seus dias de forma estrondosa, gloriosa. Então, traz isso para a tua vida. O que Deus faz é muito melhor. É a restauração, como a Bíblia diz, né? A glória da segunda casa é sempre maior e melhor do que a primeira. Sempre o novo tempo de Deus é superior a qualquer tempo. Diga comigo, o novo tempo de Deus é superior a qualquer tempo. Diga, o nosso Deus, porém, transformou a maldição em... O nosso Deus transformou a maldição em bênção. Consegue trazer isso para a sua vida? Sabe, não tem coisas que vêm para ser uma maldição, uma devastação, uma destruição, e Deus não transforma isso em bênção? É por isso que eu estou dizendo, quantas histórias lindas a gente conhece, de pessoas
que a sua história é de devastação. Mas Deus transformou em algo glorioso, poderoso. Deus, quando tirou Abraão de Ur dos Caldeus, Deus prometeu que ele seria uma grande nação. Mas como ele poderia ser uma grande nação se a sua mulher era estéril? Desde jovem, essa mulher não podia gerar filhos, os anos passaram, ela envelheceu. Quando eles saíram de Canaã, tinha 75 anos de idade. Aliás, eles saíram da terra de Canaã e Abraão, quando Deus chamou, Abraão tinha 75, Sara 65. Deus faz uma promessa que naquele momento parecia uma coisa absurda, impossível. Abraão não era um homem perfeito, mas Deus o chamou mesmo assim. Ele não era perfeito. Eu sempre falo uma coisa importante, é importante a gente entender isso. Quando nós falamos de fechar as brechas de integridade, nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos num processo. Nós erramos muito, nós erramos bastante. Todas as vezes que Abraão errou, ele foi atrasando o processo na vida dele. Ele foi retardando, atrasando a promessa. Quando a gente olha assim, olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você sabe quanto tempo levou para a promessa se cumprir na vida dele? Quanto? Aproximadamente 25 anos. Culpa de Deus? Não. Não foi culpa de Deus. Foi por responsabilidade dele. Porque Deus havia feito uma promessa. Aí quando ele vai se aproximando, para fugir da fome, ele desce para o Egito. Ele não perguntou a Deus se ele era para descer para o Egito ou não. Aí quando ele se aproxima do Egito, ele fica com medo, porque o texto diz que Sara era uma mulher bonita, e ele diz assim, fala que você é minha irmã, porque ela era meia irmã, mas não era verdade, então meia verdade é uma mentira. Aí sabe o que aconteceu por causa daquela atitude? Faraó olhou para Sara, como é irmã, não é mulher, pegou Sara para o harém dele. Aí, com essa atitude, ele atrasou o processo. Aí teve uma segunda situação com os filisteus, ele fez a mesma coisa. Aí numa dessas situações, que Deus tratou com aqueles que pegaram Sara, veio Agar. Agar foi fruto dessas escolhas erradas. Aí Agar, como Sara, a promessa ela foi atrasando, aí ela vira para Abraão e fala assim, já que Deus não permitiu que eu gere filhos, repete essa palavra comigo, já que Deus não permitiu que eu tenha filhos. Então peraí, ela sabia que era Deus, por que ela vai mexer numa coisa que ela sabe que é Deus? Se ela tinha consciência que Deus estava naquilo, então ela não tinha que falar, então pega a minha serva e tem que eu gere filhos através da minha serva. Aí eu não preciso falar mais nada, né? Gerou Isaac, o filho da precipitação, que só trouxe problema. Então foi atrasando, Ismael que só foi atrasando o processo por responsabilidade deles. Bispo, o que o senhor está falando com isso? Eu posso atrasar tudo, por não confiar. Eu posso ir gerando os meus milagres,
Por não confiar, por não crer. Farei de ti uma grande nação. Era a promessa. Deus, livro de Atos diz assim, ele diz: varões, irmãos e pais, ouviu Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Farei de você uma grande nação. Diga comigo: abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, e em você serão benditas. Lê aqui, por favor. A sua, a minha, a nossa. Todas as famílias serão benditas. A decisão de fé de Abraão acarretaria consequências poderosas. Nada ficaria da mesma forma. Famílias seriam abençoadas. É isso que acontece conosco. Quando Abraão voltou e creu, confiou, olha que coisa incrível, né? Em uma das situações, Abraão, Deus, por causa de Sara, tornou todas as mulheres dos filisteus estéreis, porque tinha tocado em Abraão, né, em Sara. As mulheres dos egípcios e a sua esposa era estéril. Tinha uma promessa, mas nada parecia acontecer. Quando Abraão orou pelas mulheres dos filisteus, as mulheres estéreis, engravidou, e a dele continuava estéril. A dele não engravidou. Sabe o que lição que nós temos aqui? Primeira coisa, ele orou por pessoas e aconteceu aquilo que ele estava esperando que acontecesse na vida dele. O diabo, ele tenta fazer do tempo da espera um tempo de questionamentos. Ele tenta mostrar que nada, Deus não está fazendo nada, e tenta nos impulsionar a questionamentos. Por isso que o tempo da espera, tinha uma frase que nós falávamos muito, que eu vou voltar a falar ela agora. Diga comigo assim, ó: eu não posso parar de viver no tempo da espera. Diga: eu não posso deixar de crer no tempo da espera. Eu estou esperando, mas minha vida continua. Eu sei que Deus vai fazer. Por que Ele não fez ainda? Tem alguma coisa. Eu creio, tem alguma coisa. Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim? Me ajuda a entender o que eu preciso fazer. Por mais que muitas vezes nós sabemos coisas que nós não pode mais fazer parte da nossa vida, que Deus não quer mais. Por isso que você tem que aprender uma coisa: não ceda e mantenha o foco na promessa. Diga: eu não vou ceder, eu vou manter o foco na promessa. Resista perseverantemente e traga à existência pela fé aquilo que não existe na sua vida. Aprenda isso. Como está escrito, esse é um texto que eu gosto muito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, diga comigo, e chama à existência coisas que não existem, como se
existissem. Abraão, lê em voz alta e repita isso comigo. Contra toda esperança, em esperança. Isso é poderoso demais. Espera aí, como é que um homem de quase 100 anos, como é que uma mulher de quase 90 anos vai gerar filhos? Era para olhar e dizer assim, não há a mínima esperança disso acontecer. Diga comigo, contra toda esperança, em esperança, o quê? O que significa isso? É aquela frase, eu não quero saber se tem esperança, eu creio contra a esperança. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Repita comigo, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Presta atenção. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, mas como é que eu vou chamar as coisas que não são como se já fosse? Como é que eu vou falar que eu sou pai de multidões se eu não sou? Se eu não sou, é o que Deus fez com ele. Você não tem um filho e você vai se chamar pai de multidões. É assim que você vai se chamar. Quando as pessoas perguntar o seu nome, você vai dizer, eu sou pai de multidões. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. Diga comigo, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Ele viu, ele sentiu, mas isso não teve relevância. Ele sentia a sua carne. Quando ele olhava para a esposa, ele dizia, mas como é que essa mulher vai gerar um filho, meu Deus? É a mesma coisa de você olhar e dizer assim, como é que eu vou acreditar se eu estou vendo o problema? Como é que eu vou acreditar se eu estou vendo a situação? Como é que eu vou acreditar se eu estou escutando, eu estou vendo, tem os números, tem o exame, tem o laudo, como é que eu vou ver? Eu estou sentindo ainda. Não é ver, é crer, é chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu sou, eu tenho, eu sou abençoado, eu sou pai de multidões, eu tenho, o meu maior sonho já é meu. Você sabe que, olha tudo que eu li, diga comigo, mesmo assim o quê? Olhando, sentindo, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, não duvidou, diga comigo, não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus, diga, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Mesmo assim, olhando aquelas ruínas, não duvidou, não foi incrédulo, mas foi fortalecido em sua fé. Tem uma tradução que diz, dando glórias a Deus. Olha, vamos lá, vamos falar de forma séria. Se isso aqui não entrar dentro de você, você pode passar anos e anos dentro da igreja e você não vê nada mudar na sua vida. Sabe o que acontece com você? Você foi um derrotado católico, você foi um derrotado ímpio, você foi um derrotado espírita, você foi um derrotado macumbeiro, você foi um derrotado sei lá o que e vai ser um derrotado evangélico. Não é triste isso? Sim ou não?
Isso não pode acontecer com você. Diga assim, não vai acontecer. Então está na hora de tomar decisões importantes. Está na hora da palavra entrar com profundidade dentro de você. Está na hora de você transformar isso. Espera aí, deixa eu olhar. Olha a história que nós estamos ouvindo. Um dia eles foram. Os egípcios tomaram a sua mulher como esposa e ele não pode fazer nada porque os egípcios eram maiores do que eles. Abimeleque, o rei dos filisteus, tomou a sua esposa e ele não pode fazer nada porque ele estava até com medo. Hoje a descendência de Abraão é maior do que os egípcios, é maior do que os filisteus, é maior do que a grande maioria. Uma promessa que Deus fez a um homem que não tinha um filho. Não duvidou, repita essa palavra comigo, estando plenamente convencido. O que ele está plenamente convencido? Certíssimo, convicção. Convicção. Sabe o que ele está plenamente convencido? É alguém, exatamente como Neemias, é alguém dizer assim, meu senhor, como é que o senhor chama? Pai de multidões. Não, desculpa, perguntei o nome do senhor. Não, pai de multidões. Mas quantos filhos o senhor tem? Ainda nenhum. Mas como é que o senhor chama pai de multidões? É porque eu creio. Deus falou. Deus disse que eu sou pai de multidões e eu sou. Você está louco. Isso não vai acontecer. Não, eu estou plenamente convencido. Olha para a tua idade. Não, isso não importa. Querido, não há mesmo a mínima esperança. Você está equivocado. Eu não dependo de esperança. Eu creio contra a esperança. Eu creio, eu estou plenamente convencido. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Diga comigo, plenamente convencido. De que Ele era poderoso para cumprir o que havia, o quê? E aí, se eu der sequência, diz assim, pelo que isto foi-lhe imputado como justiça, por causa disso. Você sabe que eu já preguei isso para vocês, 6 características da fé de Abraão. Quer anotar rapidinho, para você trazer para a tua vida? Rapidinho aí. 6 características da fé de Abraão. Isso aqui é poderoso demais para qualquer um. Trabalha isso na tua vida, tenha isso dentro de você. Diga comigo, primeira característica. Diga, chamou a existência coisas que não existem como se existissem. Primeira característica. Eu sou abençoado, eu sou um grande empresário, eu tenho uma família extraordinária, eu tenho tudo que você sonha, tudo. Eu tenho um casamento extraordinário, eu tenho uma família extraordinária, eu sou uma pessoa extremamente próspera, uma vida abundante, eu sou. Segunda característica da fé de Abraão, diga comigo, contra toda esperança, em esperança creu. Então, quer dizer, essa história de esperança não tem relevância. Terceiro, diga comigo, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade e o ventre de Sara sem vigor. Quer dizer, isso não teve relevância, ele não enfraqueceu na fé por causa das evidências. Quarto, diga comigo, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa. Ele creu. Quinto, diga comigo, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus.
Ah, Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico. Te glorifico porque eu já sou pai de multidões. Te glorifico pelo cumprimento da tua promessa na minha vida. Te glorifico porque o Senhor é fiel pela tua palavra para cumprir. Eu te glorifico, Senhor. Sexto, diga comigo, estando plenamente convencido. Quer dizer, tendo a certeza, convicção de que, diga comigo, ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu vou tirar tudo aqui, eu já vou perguntar, vou escolher uns 2, 3 aí para perguntar. Quais são as 6 características? Não, você anotou. Eu estou vendo quem não está anotando, eu vou perguntar. Aí depois eu vou falar assim, bispo, mas peraí. Quais das características da fé de Abraão você está colocando em prática agora? Qual é? Quantas são, gente? Ah, eu lembro que era 6, mas então fala para mim, quais são? Ah, parece que tem um negócio de esperança. Não sei o que ele fez com a esperança lá. Você sabe como é que termina? Termina assim, ó. Joga lá para eles. Lê lá. Em consequência, todos essas 6 características, tá aí, ó. Essa é a consequência de viver essa fé. Essa é a consequência. Então, é justo que esse cara receba. Ele creu. Essa é a consequência de quem crê. Nós devemos, como Abraão, como Jó disse o seguinte, eu confio em Deus, diga comigo, eu sei que o meu Redentor vive. É isso aí que você tem que dizer. Confie em Deus, creia. Gente, o pastor Lilian está falando bastante hoje, né? Não estou dando margem para ela não, porque quando fala, não para mais. Sei que não parou até agora, mas eu estou me edificando. Creia totalmente. Rejeite a dúvida. Rejeite a culpa, a condenação. Você sabe que nós não podemos nos distrair com nada. Olha que coisa incrível, né? Você sabe por que a Bíblia é esse livro lindo que é? Eu tinha coisa para ler aqui, o que eu ia estender muito na leitura com vocês. Mas você vê que mesmo Abraão, qual a consequência dos erros de Abraão? Ele atrasou a bênção dele. Ele atrasou, só que Deus cumpriu. Quando ele colocou a sua vida na posição, quando ele reparou tudo, Deus cumpriu. O que nós falamos? Quem estava aqui com a gente segunda-feira? Você sabe que nós falamos, né? O Davi errou, cometeu os seus erros. Cometeu. Sofreu a consequência do erro cometido? Sofreu. Perdeu um filho por causa do erro, o filho do pecado? Perdeu. Mas a restituição depois veio de uma forma estrondosa. Veio Salomão. Deus deu a ele Salomão como, meu Deus amou Salomão, Deus derramou sobre Salomão de uma glória. Então, o que acontece? Você vê que a restituição, ela é sempre maior. Quando nós ajustamos, como nós fazemos a nossa parte, nós fazemos aquilo que Deus está esperando, cobrando, direcionando. Nós vivemos aquilo que Ele prometeu. Por isso, chame à existência aquilo que não existe. A Bíblia diz assim, diga comigo, crie, por isso falei. Ou crie, por isso declarei. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você tem que aprender isso. Falar aquilo que você crê. Eu creio, eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma. Imagine, Abraão é o nosso pai na fé. Se nós seguirmos esses passos, olha aqui,
Tem coisas que talvez hoje você olhe e diga assim, mas meu Deus, é impossível essa mudança, é impossível essa restauração, é impossível viver isso. Espera aí, era impossível para Abraão também. Era impossível que ele vivesse tudo aquilo, mas ele aprendeu, Deus ensinou, ele chamou as coisas que não são como se já fosse, contra a esperança ele creu, ele não olhou, ele não enfraqueceu na fé olhando, atentando para as circunstâncias, ele foi fortalecido dando glórias a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Não é poderoso? Espera aí, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Primeira característica, o que você tem que fazer? Chamar a existência? Como que é? O que você está esperando? Então vamos lá, vamos para aqui, ó. Vamos para o propósito. Diga comigo, eu não sei pelo que você está aqui, diga comigo, a minha vida já está restaurada. Diga, tudo já está restaurado. Diga, tudo já está restaurado. Diga, eu não sei de que jeito. Diga, eu não sei de que forma. Diga, eu não sei como Deus vai fazer. Diga, não olho para as circunstâncias. Diga, eu creio. Diga, eu estou plenamente convencido de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Diga, eu creio nisso. Diga aí, vai acontecer na minha vida. Isso. Para Jesus. Esse é o Espírito. Não preciso nem falar, né? Fala amém. Amém. Concorda? Não, mas, quem que se identifica com essa parte das ruínas, da destruição do povo de Israel? Eu acredito que todo mundo deve ter alguma área que ainda, ou pelo menos um sonho que não aconteceu. Mas, até para você respirar um pouco, tomar um pouco de água aí, eu sei que já está quase no horário, mas a gente, nas nossas meditações, e trazendo uma memória, todo mundo aqui tem a tendência, a inclinação a se identificar nos muros, o ventre estéril, o Abraão com a sua família passou fome, ele mentiu. Assim, a gente se identifica facilmente com as situações difíceis. Mas nós estamos num momento muito, muito especial. Não é por acaso. Não vou falar uma tradição, mas o Ministério Mudança de Vida sempre se levanta nesse mês de julho, com um propósito. E a gente não tem que só se atentar àquilo que tem que estar precisando de restauração, ou promoção, ou restituição. O que a gente tem que se atentar? Que Deus quer levantar Neemias. Deus quer levantar Abraões. Deus quer levantar Esther. José. Daniéis, né? Deus quer levantar Davis. A gente está num período dos 52 dias. Mas não olhe para as ruínas que você está vivendo. Mas foque nesses personagens, nessas pessoas que viveram, o que eles deram de si? O seu tudo. Porque quando a gente dá o nosso tudo, a gente consegue manifestar a fé. Porque a promessa está aí. E é para todos. Só que vai só acontecer na vida daqueles que se entregarem por inteiro. Porque a fé se manifesta na integralidade. Não venha com reservas. E não viva só esse momento de 2 horas. Se entregue de cabeça. Saia daqui com o espírito seguinte: Senhor, eu quero ser esse Neemias. Porque é interessante, Deus coloca sonhos, Ele desperta. Porque se você for começar a ler o livro de Neemias, ele fez uma simples pergunta:
Mas na hora ele já caiu em choro. Mas o desespero dele não foi voltar a murmurar, reclamar, cruzar os braços. Não, ele dobrou o joelho, com o mesmo espírito que estava em Abraão, porque ele creu contra aquela situação. E foi clamar a Deus. Porque ele sabia que vinha a resposta de Deus. Ia ser restaurado. Então Deus chama Neemias, Abraão, levante-se com força. Não deixe que o desânimo, não deixe que frustração, passado, seja o que for, apague tudo. É a tua hora, é o teu momento. Fala, agora eu vou vencer. Agora eu vou vencer mesmo. Isso tem que estar no teu coração. E creia, que jeito, que maneira, não sei, faça como Abraão. Olha para tudo, mas olha para o autor e consumador. Ele olha para cá, ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele tinha, próprio em Provérbios, fala que Deus controla o coração do rei. Mas ele controla o coração do juiz, ele controla o coração do diretor, do banco, ele controla o coração daquela casa que você quer comprar, ele controla o coração de qualquer um. Ele endureceu e amoleceu o coração de Faraó 10 vezes para que pudessem sair da escravidão. Então, quem vai ir contra o povo de Deus se Deus está a favor do povo dele? Seja movido pela fé, não pelas circunstâncias. Aproveita esse portal que se abriu. Porque a Bíblia fala, onde tiverem 2 ou mais, ali eu estarei. Esse versículo, quando você lê e medita, fala de uma bênção especial. Nós estamos em dezenas e centenas. Onde é um templo do Ministério de Mudança de Vida, está nessa mesma fé. Então, grandes coisas irão acontecer. É uma das maiores campanhas, maiores propósitos que a igreja tem. Então, creia que a sua vida será restaurada. Você fala assim para mim, não precisa de restauração, mas vai ser promoção, então. Amém. Amém? Fique em pé, por gentileza. Lê aqui comigo, ó. Pega o teu propósito nas mãos. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, diga comigo, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Olha que coisa. Esse é o pensamento do diabo, que usa pessoas, que usa seus instrumentos. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Não vai chegar ao final. Eu orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Você sabe que essa é a atitude dos que estão comprometidos com a vitória. Ninguém pode estar mais comprometido com a sua vitória do que você mesmo. Ou pode? Sim ou não? Ninguém pode estar mais do que você. Eu vou fazer uma observação muito importante. Abraão, por muito tempo, ele carregou com ele gente que só atrasou a vida. Sabia disso? Ele carregou pessoas um bom tempo, que a Bíblia diz que no livro de Atos, quando Deus chamou ele, que estava na Babilônia, Iraque hoje, ele levou Terá, que no hebraico significa, diga comigo, atraso. Por isso que parou no meio do caminho.
Parou no meio do caminho, viveu 205 anos e morreu ali. Ele levou Ló, que também causou problemas, que significa véu. Ele precisou separar de tudo isso e seguir só. O pai foi idólatra, fabricante de ídolos, e Ló, uma pessoa carnal. Então, nós precisamos entender, espera aí, eu quero mudança na minha vida. Precisa apartar de quem? Precisa separar de quem? Porque tem gente que já não cabe mais. Quando ele separou, quando concluiu a obra, o Senhor falou assim, primeira coisa, quando faltava o último, o Senhor falou assim, levanta os teus olhos e olha. Olha para todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Está vendo tudo isso? Tudo isso eu te darei. Tira o que atrasa a sua vida. Sai de perto de pessoas que só te atrasam. Cuidado com atitudes precipitadas, cuidado com o medo, que o medo vai te paralisar e o medo vai fazer com que, às vezes, você vai fugir de uma situação quando você deveria se refugiar em Deus. Você vai para o Egito, do Egito você vai pegar um Agar, que é um outro atraso para a tua vida, e só vai atrasando os processos. Diga comigo, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Se ele tem um propósito com você, acabou. Se ele tem um plano, um projeto grande com você, acabou. Nenhum pode ser. Nós estamos falando, a fé gera campeões. A Bíblia fala de mulheres estéreis que gerou campeões. Elas geraram grandes homens, homens de Deus. Muitas esperaram por um bom tempo, mas a promessa se cumpriu. Quando geraram verdadeiros campeões. Diga comigo, Sara gerou Isaac. Não preciso nem te falar quem foi Isaac. Ela era estéril. Aí quando gerou um campeão. Rebeca gerou Jacó. Diga comigo, Rebeca gerou Jacó. Também era estéril. Que teve o seu nome mudado para Israel, campeão com Deus. Quando lutou com Deus, e Deus trocou o seu nome e o abençoou. Diga comigo, Raquel gerou José. Diga, Ana gerou Samuel. A mulher de Manoá gerou Sansão. Só campeão. Só campeão. Zacarias com Isabel gerou João Batista na velhice. Na velhice, hein? Parecia que não ia acontecer mais. Então, quando esses úteros, eles foram restaurados por Deus, eles geraram campeões. Todas essas mulheres tiveram filhos diferenciados. É a restauração de Deus. E a restauração de Deus é sempre poderosa e numa medida superior. Com seus olhos fechados, o teu projeto no seu coração ou na sua mão. João 10 diz que todos, o melhor vinho, quando Jesus fez a transformação de água em vinho, então saiu aquela frase, que o melhor vinho foi servido por último. O melhor vinho, o melhor tempo da tua vida, o tempo de maior alegria, o tempo de maior realização, tempo de viver coisas, de gerar campeões para a glória do Senhor, está chegando. Tempo de você gerar uma vida vitoriosa, tempo de você gerar empresas campeãs, tempo de você gerar negócios poderosos,
filhos campeões. Está na hora. A Sara diz que Deus fez com que Deus encheu a boca dela de riso. Deus vai encher a sua boca de riso. Deus vai encher o teu coração de alegria. Deus vai cumprir. Sara disse: aquele que crer comigo vai sorrir como eu sorri. Creia no mesmo Deus, é o mesmo Deus. Então, coloque dentro do teu coração que você vai gerar uma família poderosa. Você vai ser um campeão na profissão, no ministério. Filhos, empresas, vendedores campeões, líderes campeões. Você vai gerar coisas que você nunca gerou, vai viver coisas que você nunca viveu. Está na hora disso entrar no teu coração de verdade. Está na hora de você crer na palavra. Está na hora de você deixar que a palavra penetre e que te governe. Está na hora de você ser uma espécie de Abraão. Eu não quero saber se tem esperança ou não tem esperança. Eu creio contra a esperança. Eu não sei como Deus vai trabalhar, mas eu sei que Ele vai fazer na minha vida. Eu sei que Ele vai realizar. Então clame a Deus e diga: Senhor, eu estou nessa fé, eu acredito, Senhor, eu acredito. Hoje eu olho para a minha realidade, eu olho para a minha circunstância, e eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua promessa, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio, está na hora. Você vai gerar campeões. Você vai gerar campeões, negócios, empresas, ideias, filhos, um casamento poderoso. Está na hora, acredite nisso. Deus vai curar, como Deus curou esses úteros. Deus vai curar o seu, como Deus curou o útero de Betseba e deu Salomão a Betseba, vai dar a você, em nome do Senhor Jesus, como Deus curou de Sara, curou de Débora, de Rebeca, de Raquel, de Ana, vai curar o seu, e você vai gerar uma vida gloriosa, poderosa. É tempo de restauração, e creia e declare agora a tua vida restaurada. Declare em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a minha vida restaurada, tudo na minha vida restaurado, a minha família restaurada, os meus filhos restaurados. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Mães, chame as coisas que não são como se já fosse. Chame, teus filhos são campeões. Chame, o enganador, o mentiroso Jacó foi transformado no Israel, no campeão de Deus. Deus mudou, trocou o nome dele. Deus trocou o nome de Abraão e deu um novo nome a ele. Acredite, em nome do Senhor Jesus. Deus vai trocar o nome, vai trocar o coração. Deus vai transformar a vida dos seus. Acredite, profetize em nome do Senhor Jesus. Esposas, maridos, profetize sobre a tua família. Profetize e diga: eu tenho uma família gloriosa, eu tenho filhos poderosos, transformados, abençoados. Eu tenho em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a minha família é uma família extraordinária. O meu casamento é um casamento extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, os meus filhos, são homens e mulheres poderosos, transformados, homens de Deus, mulher de Deus. Em nome de Jesus, declara em nome do Senhor Jesus. Eu creio no que está escrito, Senhor. Eu creio na tua promessa. Eu creio. Eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas vai acontecer em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Creia. Toma posse. Sim, Senhor. Nós estamos nessa fé. E eu quero unir minha fé
com a fé, Senhor, deste povo que clama, Senhor, de dia e de noite, meu Pai, em alta voz, Senhor, no propósito da restauração. Creia, igreja, creia, rasgue seu coração nessa noite, porque é tempo de restauração, é tempo de vitória. Deus fala nessa noite para você: clama a mim, que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pede, pede, porque Ele vai te dar, porque a porta vai se abrir. Então bata, persevere, não desista, insista, clama, rasgue o seu coração, abre sua boca. Só recebe aquele que pede. Senhor, eu clamo com a igreja, Senhor, nesta noite. Senhor, eu rasgo meu coração, suplicando, Senhor, por esta família, por esta empresa, Senhor, que se encontra em ruínas, meu Pai, que se encontrava sem esperança, porque os nossos corações, meu Pai, está alinhado à Tua palavra. Aquele que pede, recebe. Por isso, meu Pai, nós clamamos, nós pedimos em alta voz, Senhor, com o coração, crendo, Senhor, que nós viveremos, Senhor, restauração, restituição. Então, Senhor, renova, restaura os casamentos. Senhor, dê uma ideia, abre o ventre desta mulher, que ela possa gerar filhos, meu Pai. Essa pessoa que pede um casamento, Senhor, traga, meu Pai, um marido, traga uma esposa, Senhor, mas que o milagre, Senhor, da restauração, da promoção aconteça. Senhor, este homem que clama, meu Pai, para que o salário dele seja restaurado. Restaura, Senhor, restaura, meu Pai, restitui esses meses que foram perdidos, meu Pai, porque é tempo de promoção, é tempo de restauração. Não se canse, não desanime, porque é tempo de milagre, é tempo de você ver a mão de Deus estendida sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua família. Nós declaramos que haja um milagre, que haja um manancial aberto sobre o seu lar, sobre a sua mente, sobre a sua família, em nome de Jesus. Segura o teu propósito no seu coração. A Bíblia diz: toda glória seja dada a Deus por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. É tempo de restauração. O que Deus faz é sempre infinitamente superior. Por isso, tome posse que vem um tempo de grandes e poderosas oportunidades e bênçãos para nós. Nós vamos viver um tempo novo. São 52 dias de fé, de glórias, de milagres. 52 dias que vai gerar dias sabáticos para a nossa vida, que é um descanso para a nossa vida. Filipenses 2,13 diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ele coloca o desejo e ele dá o poder. É tempo de gerar campeões na vida. É tempo de gerar campeões na família. É tempo de gerar campeões na profissão. Filhos campeões. Empresas campeãs. Vendedores campeões. Líderes campeões.
Levante-se com a fé e vá. Deus honrará suas atitudes de fé, de perseverança, de resiliência, de coragem. A fé gera campeões. Tome posse de uma vida campeã, cheia de glória. Deus vai fazer coisas que você ainda não experimentou. Por isso, ouça muito bem. Nós falamos muitas coisas nessa reunião. Tira as coisinhas que precisa tirar. Tira aqueles que atrasam a sua vida. Tem muita gente que está atrasando a sua vida. Pessoas que não devem estar mais, não devem andar com você, você não deve andar com elas. Está só atrasando a sua vida. Pratique essas 6 características da fé de Abraão. Principalmente dentro do propósito, com muita força. Chama a existência as coisas que não existem. Você vai dizer sem cessar. Sua vida está restaurada. Talvez não seja nem restauração, seja avanços. Porque tem muita gente aqui que está em construções. Mas você vai chamar Pai de multidões. Pai e mãe de campeões. Como disse, filhos, família, negócios. Você vai chamar, se você tem pessoas na sua família, chame as coisas que não são como se já fosse, essa pessoa transformada, um novo coração, uma nova mente, uma nova mentalidade, um novo espírito dentro dela. Tudo que é só ruínas na sua vida hoje. Tudo que é só ruínas. Os entulhos vão se transformar numa grande muralha. Numa grande estrutura. Uma vida poderosa. Por isso, diga comigo, eu vou crer contra toda a esperança. Sabe o que significa isso, né? Não quero saber se tem esperança, eu creio contra a esperança. Porque fé é além da esperança. Fé é certeza, vai além da esperança. Diga, eu não vou enfraquecer na fé. Então você não vai olhar para as circunstâncias, e as circunstâncias vão te mostrar algo desfavorável, e você será movido pela circunstância. Não, eu vou continuar crendo, confiando, acreditando. Ele não duvidou. Diga, eu não vou duvidar. Eu não serei incrédulo em relação à promessa. Você não vai duvidar, você não vai ser incrédulo. Você vai ser fortalecido, sabe de que forma? Dando glórias a Deus. Te dou glória, Senhor, pela minha vitória. Te dou glória pela minha vida restaurada. Te dou glória pelo meu casamento. Te dou glória pela minha família. Te dou glória pelas minhas dívidas pagas. Te dou glória pela minha casa. Te dou glória pelo meu carro. Te dou glória, Senhor, pela promoção. Te dou glória, Senhor, por tudo restaurado na minha vida. Eu te dou glórias por isso, Senhor. Diga, eu estou plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Eu creio. Levante o seu propósito, por gentileza. Eu declaro a restauração da sua vida. Eu declaro mudanças incríveis, transformações incríveis. Eu declaro que esses 52 dias sejam uma mudança de ciclo, uma mudança de estação na sua vida. Eu declaro uma grande reviravolta na sua vida.
Eu declaro que a partir desses 52 dias, nada na sua vida seja, nada seja o mesmo. Nada, absolutamente nada. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele vai fazer muito além do que você tem pedido ou pensado, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro o teu propósito, cada pedido, cada situação que você colocou aí. Deus não vai fazer só isso, Deus vai fazer além, porque Ele vai glorificar o nome dEle através da tua vida. O teu testemunho vai glorificar o nome dEle, vai exaltar o nome dEle, e é isso que Ele quer, pessoas que glorifiquem o nome dEle. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, testemunhos estrondosos, gloriosos, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, você saindo daqui para gerar uma vida campeã, gerar família, na tua família haverá campeões. Eu declaro negócios campeões, empresas campeãs. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você como um campeão na vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, você que nunca gerou nada glorioso, nada importante, você vai gerar frutos poderosos para a honra e a glória do Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus essa unção, essa bênção sobre a tua vida. Diga eu creio, diga eu recebo, diga tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga Senhor, obrigado pela minha vida restaurada. Amém? Para Jesus bem forte.